tarefas mais desafiadoras em uma empresa diz respeito à gestão de pessoas. E isso é óbvio, porque as empresas não são máquinas que funcionam sozinhas. Não importa qual o setor, o tamanho do mercado ou o lugar onde operam, todas as empresas, todas têm algo em comum. Elas são compostas por pessoas. E o gestor, além de saber o que deve dizer, é importante também que ele saiba o que não deve dizer. Se eu fosse você, eu já me inscrevia neste canal, porque aqui você vai encontrar dicas valiosas que com certeza farão a diferença na sua carreira. Pronto? Já está inscrito? Então saiba agora o que nunca dizer para o seu funcionário. Fala galera, meu nome é Deoclésio Mendes, sejam muito bem-vindos ao canal do Dé. Todo empreendedor precisa se desenvolver, adquirir novas habilidades e competências para administrar bem o seu negócio. Por quê? Porque isso vai permitir que ele se atualize, engaje e incentive seus funcionários. Só desse jeito uma empresa vai para frente. Por isso eu vou deixar na descrição deste vídeo o link de um site com vários cursos de valores bem acessíveis que vão permitir o aprimoramento de várias habilidades tão necessárias para se manter relevante no mercado. Mas agora nós vamos saber o que nunca dizer para um funcionário. Eu não te pago para pensar, eu te pago para fazer. Essa é a típica frase de chefe que se sente superior e fala sobre salários para lembrar os outros que ele é o patrão. Esse tipo de gestor desestimula a inovação e o crescimento da empresa. E outra coisa, é preciso lembrar que é possível sim que excelentes ideias para o crescimento da empresa venham dos funcionários. Por isso, incentive eles a pensar em melhorias e fazer sugestões. Eu sou o chefe, então faça o que eu mando. Os funcionários já são bem crescidinhos para identificar as relações hierárquicas que existem na empresa. Então não há necessidade de lembrar eles que você é o chefe. Porque quando você usa a sua função dentro da empresa para rebaixar os demais colaboradores, faz com que você pareça extremamente arrogante, fazendo com que você fique com a fama entre eles de o chefe antipático. Passei a noite toda aqui, trabalhei todo final de semana. Não é porque um gestor trabalha 7 dias por semana que um funcionário terá que fazer igual. Então, fazer essa pressão meio que disfarçada de que um funcionário deveria se comprometer por mais tempo do que com sua vida pessoal, isso só vai gerar insatisfação. Estar em um ambiente prazeroso ajuda na produtividade e gera bons resultados. Por isso eu vou deixar o link de um vídeo onde eu falo sobre como ter um ambiente de trabalho mais agradável. Porque passar mais tempo no trabalho não torna os funcionários mais produtivos. O que acontece é exatamente o oposto. Você tem sorte de ter um emprego. Ninguém consegue trabalhar bem em um ambiente onde sente que de alguma forma está em dívida com o seu empregador. Se o empregado realmente teve a sorte de trabalhar com você, não se deve dizer isso dessa forma. Na realidade, o funcionário não está dentro da empresa por uma questão de sorte e você sabe disso. Ele está empregado por mérito próprio porque tem demonstrado profissionalismo e tem sido capaz de fazer com que a empresa cresça. Essa ideia de muitos gestores de que o funcionário deveria beijar os seus pés é muito imatura e mostra que falta neste profissional a capacidade de liderança. Você não tem ideia do que é estresse. Nos dias de hoje, todo mundo tem o seu próprio estresse, seja por motivos profissionais ou pessoais. Só porque o gestor decidiu que o dele é maior do que o de todos os outros, não significa que realmente é. Isso não dá o direito a ele de descontar nos outros. Eu vou deixar o link de um vídeo onde eu falo dicas de como manter a calma no trabalho. Então, meu amigo gestor, funcionário também pode sofrer com estresse, principalmente se tiverem um patrão que não sabe liderar a equipe de forma adequada. Eu não tenho tempo para isso. Como gestor, você realmente tem muitas obrigações. Talvez reuniões com clientes importantes, investidores e outras pessoas que certamente merecem o seu tempo. Porém, se você ignorar seus funcionários quando eles se aproximarem de você com uma pergunta ou uma preocupação, isso só vai gerar mágoa. E essa talvez seja a pior coisa que um gestor possa dizer a um colaborador.
Porque você chegou no posto de liderança exatamente para resolver os problemas e ouvir novas ideias. Os funcionários entendem que às vezes você vai estar ocupado demais para conversar, mas eles esperam que você tire um tempo para resolver as necessidades deles. Se realmente não tiver como conversar com um funcionário naquele momento, pense em formas alternativas de gerenciar seu tempo, sem despachar o colaborador. E defina um horário específico para conhecer e discutir as preocupações dele. Porque ouvir o que o funcionário tem a dizer é uma das principais funções de um gestor. Porque você é o único que tem problema com isso. Essa frase normalmente é usada em dois contextos. No primeiro, é quando estamos falando de um funcionário que se mostra sempre resistente ou que tem problemas de desempenho. Aí a melhor coisa é abordá-lo imediatamente e tentar resolver o problema. No segundo, é quando o empregado é relativamente cooperativo, mas está passando por alguma situação difícil. É preciso entender que todos têm dificuldades com alguma coisa e o gestor está na empresa justamente para ajudar cada membro da equipe a superar seus desafios. O papel do líder é identificar as causas de dificuldade para auxiliar o trabalhador e não expor o indivíduo por conta dele não saber fazer algo com perfeição. E talvez a falha pode estar ocorrendo porque o gestor não ouve as ideias desse funcionário, ou pelo menos não tenta fazer com que o funcionário entenda que ele está sendo ouvido. Mas seja lá qual for o caso, as comparações entre os funcionários não devem ser feitas, porque ninguém gosta de ser comparado com outra pessoa, especialmente de maneira negativa. Você é um estúpido, o pior profissional de todos. Frases desse tipo, que envolvem insultos, xingamentos, menosprezo, são como uma facada no coração dos funcionários. Um líder de verdade deve agir com civilidade e profissionalismo. E quando uma repreensão for necessária, deve ser feita de maneira moderada em um local privado, não em público. Se você não gosta, pode ir embora, eu vou achar alguém que faça. Nunca se deve tratar um colaborador com esse tipo de intimidação. Um bom líder não precisa ameaçar um colaborador para que ele faça algo. Muito pelo contrário, você precisa mostrar a eles que você tem sorte de tê-los na equipe. E vale lembrar que esse tipo de atitude também pode ser qualificável como assédio moral. Inclusive eu vou deixar o link do vídeo onde eu falo sobre os tipos de assédio moral. O líder deve ter as habilidades para incentivar os seus funcionários e entregar os resultados pretendidos. Gostou deste vídeo? Então compartilhe para que mais gestores saibam o que não falar para os seus funcionários. E até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!